Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Terapri. Neste canal compartilho com você vivências, aprendizados e algum conhecimento adquirido ao longo do período no qual venho enfrentando as dívidas. E hoje eu quero falar com você algo sobre o que aconteceu ontem. Ontem eu vivi um momento simples com os meus filhos, um momento que me trouxe uma reflexão gigante. É sempre assim, né? Estou muito envolvida com a questão das finanças, então eu sempre fico fazendo analogias e eu acho que essa pode servir para a gente fazer uma boa reflexão. Vamos lá então. Fui passear no pier da cidade vizinha com os meus filhos ontem para caçar Pokémon, caminhar um pouco. E quando chegamos lá, fomos surpreendidos por uma fonte iluminada, uma fonte interativa que estava acionada. E tinha luzes, música e as águas dançando. Foi muito legal. Estávamos só os três, não tinha praticamente ninguém por ali, estava meio friozinho já. Então, os meninos não se importaram com a temperatura. Eles tiraram a camiseta, tiraram os calçados e foram brincar, interagir mesmo, correram, se molharam, deram muita risada, foi uma alegria genuína e uma atividade em que eu não gastei absolutamente nada. Além da gasolina, claro, pra gente ir até lá. Mas, fora isso, foi só ganho. E como tudo para mim, como eu já falei, é finanças, né? Eu fiquei observando aquela dança daquelas águas e percebi que todos os jatos saíam ali daquele chão ao mesmo tempo. Elas subiam alto, sabe? Com uma pressão diferente, cada uma com a sua pressão. Então, tinha jato que subia muito alto. Alto, colorido, cheio de cores mesmo, sabe? Cores intensas. Tinha jato que subia mais ou menos, ficava ali numa altura média. E há jatos que não subiam tanto, eles ficavam bem baixinhos. Uns iam para a direita, outros para a esquerda, alguns iam para frente, outros para trás, e aquela dança acontecia, cada um cumprindo a sua função naquele espetáculo tão bonito, sabe? Bonito mesmo de se ver. Então, eu fiquei pensando, isso é exatamente o que tem que acontecer, o que acontece com os nossos impulsos e a nossa energia com as áreas da nossa vida, cada uma delas. Na minha vida hoje, o jato que recebe maior pressão, recebe a luz mais iluminada, mais forte, é a minha área financeira, sem sombra de dúvidas. É a eliminação das dívidas e é para onde o meu foco está totalmente direcionado. Eu já cheguei até a duvidar, sabe, de que essa era a melhor estratégia. Achei, inclusive, que estava exagerando. Mas eu entendi que não. Essa é a minha máscara de oxigênio. Sair das dívidas para mim é conseguir respirar, é cuidar de todo o resto, né? E eu preciso colocar a minha força máxima ali, naquela área agora. Mas reparar na beleza, né? Olhar para aquela fonte como um todo, os outros jatos, eles não estão desligados, eles estão funcionando, cada um a seu jeito, a seu modo. Então eles apenas estão ali em alturas diferentes, com pressões diferentes, cumprindo seus papéis no tempo certo, né? Então eu fiquei pensando que a nossa espiritualidade, a nossa fé, a minha espiritualidade, a minha fé, é aquela água que corre na base ali daquela fonte, sustentando todo o sistema, sabe? Sem ela, não existe. Todo o resto, não existe pressão, não existe como aquela água possa subir, não existe nada, né? Então, a nossa conexão diária, a nossa conexão com a paz, com a nossa gratidão, essa é a água mais importante, a área mais importante de todas. A nossa saúde física, a saúde mental, ela é o jato que garante a estrutura. Ela garante que aquela estrutura continue de pé, acontecendo. Então, cuidar do nosso corpo, nos movimentarmos, descansar quando é preciso. Tudo isso é evitar que aconteça algum dano com a bomba dessa linda fonte. Evitar que esse sistema pife de alguma maneira. Então, a nossa família, né? Ela é a nossa família, a nossa casa. Ela são os jatos de afeto, são os jatos de acolhimento. É para onde a água volta. Toda vez que ela volta, então é a gargalhada dos meus filhos, é aquele momento molhado ali naquele pier,
É a presença, é o olho no olho, é o abraço, é a alegria, é toda aquela atmosfera criada ali entre nós, por nós, para nós. Tudo isso, com certeza, sim, é essa água que volta ali na fonte e retroalimenta todo o sistema para que tudo aconteça novamente, né? O trabalho, o nosso estudo também, ele é o jato da realização, é onde a gente coloca os nossos talentos, o nosso serviço, a nossa força, né? E a nossa busca com toda a nossa dignidade. Então, até os nossos hobbies, né? O nosso lazer, no momento para mim, é aquele jato que tá bem baixinho, sabe? Ele tá constante, ele traz uma leveza, mas ele tá baixinho, porque nesse momento eu não tô dando atenção para isso. Mas ele existe. Então, lembrando que a gente, na vida, não faz esforço para fazer os nossos hobbies, né? Para contemplar, para fazer o que a gente sente dentro com muita força. A gente não faz. Mas muitas vezes, quando a gente está passando por momentos de dificuldades financeiras, a gente acaba deixando isso de lado. Mas eu entendi, olhando aquela fonte, que eu tenho que ter esse hobby, alguma coisa que me motive, que me sustente, porque isso é importante também. As áreas da nossa vida, todas elas, por mais que a gente tenha que dar num determinado tempo, por um determinado período, atenção para uma, com mais força, né, com mais foco, nenhuma área pode ficar negligenciada, né? Então, o nosso lazer são aqueles jatos baixinhos, constantes, que trazem a leveza para nossa vida. Sabe? Lembrando que a vida não é só de esforço, a vida é também de contemplação. Então, contemplar aquela fonte, para mim, foi um hobby. Eu costumo contemplar as coisas, costumo devanear um pouco, assim como devaneei um pouco, olhando aquela dança daquelas águas ontem. E o fato de eu colocar maior pressão, né, maior foco nas minhas dívidas, não significa que o resto não importa. Significa apenas que eu preciso priorizar com toda a minha força, né? Preciso priorizar para que em breve todas as áreas, ou seja, todos os jatos, né, possam subir tão alto e tão bonito quanto esse jato principal. E na sua vida hoje, para onde está indo a sua maior pressão? Onde está o seu maior foco? Diz para mim. Você tem conseguido respeitar a intensidade necessária de cada área, sem se culpar por não fazer tudo subir tão forte ao mesmo tempo, tão alto ao mesmo tempo? Você tem feito isso aí? Eu espero que sim. Eu já me culpei aqui, como eu falei, né? Já me culpei, já achei que estava dando atenção demais para essa área da questão financeira, das finanças pessoais, mas eu me autorregulei, conversei comigo, me reequilibrei e a cada dia eu tenho mais certeza de que eu estou no caminho certo. Espero que você esteja conseguindo dar a atenção para a sua área mais necessitada nesse momento, que você possa um dia, assim como eu vou conseguir, equilibrar todas as áreas e ser mais feliz, mais próspera, não é? E que você possa trazer para mais perto de si esses dias nos quais as dívidas não serão mais um monstro na sua vida, ok? Por hoje é só. Um grande beijo e até o próximo vídeo.